secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, divulgou um documento em que pede que seja feita uma representação contra o deputado estadual Renato Freitas, do PT, na Assembleia Legislativa do Paraná. O secretário quer que o parlamentar seja punido por ter usado a tribuna para proferir, segundo ele, ilações infundadas, descabidas e distorcidas da realidade contra militares estaduais e também contra a Polícia Militar do Estado. O pedido foi motivado pelo discurso de Renato Freitas na sessão da última terça-feira. O deputado afirmou que a PM do Paraná é a sexta mais violenta do país e, ao mesmo tempo, é seletiva, pois mata moradores de periferia, na maioria pretos e pardos. Ao relembrar do caso Alto da Glória, em que 5 jovens foram mortos pela PM no dia 11 de setembro de 2009, o deputado cobrou punição para o que chamou de crime de ódio. Os policiais foram absolvidos em 2017. Vamos ver o discurso. Uma clínica na rua Nicolau Meder registrou o momento da abordagem aos rapazes. O GPS de uma das viaturas confirmou a saída do Alto da Glória até o bairro Atuba, na saída para São Paulo, perto da BR-116, para um terreno baldio onde os rapazes ficaram por 6 minutos. E depois foram conduzidos ao Hospital Cajuru, mortos. Ficou caracterizada a execução pelas perícias, pelas câmeras da BR, inclusive, que mostraram as viaturas indo para esse terreno baldio. Os policiais militares, infelizmente, foram absolvidos no Tribunal do Júri aqui no estado do Paraná. E para quem não lembra, eles foram uniformizados e armados para dentro do Tribunal do Júri, intimidando as testemunhas, o juiz, o promotor e principalmente o corpo do júri. Durante esse discurso, Renato Freitas também criticou a própria Assembleia por ter homenageado os PMs. Vejo nos corredores e no chão dessa Assembleia Legislativa do Paraná o sangue dos inocentes, deputada Cloara. O choro dos órfãos, o lamento das viúvas. Porque aqui, nessa Assembleia, em 2009, esses mesmos policiais, covardes, assassinos, serviçais do mal, receberam medalha de honra. Para o secretário de Segurança, as palavras do deputado atingem toda a corporação e por isso é necessário sair em defesa da categoria. Quem também se manifestou sobre o ocorrido foi o líder do governo, o deputado Hussein Bakri. Ele condenou o fato do deputado petista ter ofendido de forma generalizada a Polícia Militar. O que não pode, em qualquer momento, é generalizar, ofender uma classe que defende a sociedade paranaense, que coloca a sua vida em risco, muitas vezes para defender o cidadão paranaense. Eu não admito, não vou admitir, mas o que fica aqui é o meu lamento profundo dessa ofensa aos nossos policiais militares, que nós temos tanto carinho e tanto respeito. Eu, enquanto líder do governo, não vou admitir jamais. Claro, todo mundo tem direito a criticar, a elogiar, fazer o que quiser, mas nunca generalizar. A generalização é muito burra. Já o líder da oposição, o deputado Requião Filho, do PT, amenizou as declarações de Renato Freitas, dizendo que as palavras do colega se referem a algumas maçãs podres dentro da Polícia Militar. A reação que aconteceu foi uma reação que corrobora o posicionamento de uma PM mais agressiva, de uma PM que intimida e quer calar as pessoas, e especialmente os mais desfavorecidos e mais fracos. Esta não é a PM do Paraná. A PM que nós temos no estado do Paraná é a melhor PM do Brasil, com bons homens e boas mulheres que dedicam a sua vida para garantir a nossa segurança. Mas temos sim algumas maçãs podres nesta cesta. E são esses maus policiais. É deles que o Renato estava falando. E quando nós apontamos um erro, quando o Renato aponta dados, números, fatos, que representam um excesso por parte da Polícia Militar do Paraná, não é uma crítica. É uma tentativa de solucionar o problema, apontando ele e trazendo este problema a público. A Polícia Militar do Paraná tem o nosso respeito, mas os erros precisam ser corrigidos. E nem sempre o ataque é a melhor defesa. O deputado soldado Adriano José, que preside a Comissão de Segurança Pública, foi mais enfático nas críticas ao deputado Renato Freitas. Para ele, o pedido feito pelo secretário Hudson é justo diante dos ataques sofridos pela PM.
Olha, eu não esperava uma outra postura do secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson, que não fosse essa. Nós, deputados estaduais, por mais que tenhamos a imunidade parlamentar para poder falar e expressar as nossas opiniões e pontos de vista, nós temos que ter responsabilidade em tudo o que fazemos e tudo que a gente fala. O deputado Renato Freitas, ele foi muito infeliz, porque ele atacou de uma forma geral uma instituição, no caso, a Polícia Militar. Eu, enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública, junto com os deputados que compõem essa importante comissão, estaremos todos os dias lutando e trabalhando pela valorização desses profissionais e, obviamente, lutando e trabalhando para melhorar questões ligadas à área da segurança pública. Em nota, a assessoria de Renato Freitas disse que o deputado foi surpreendido pelo pedido da Secretaria de Segurança. Ele nega que as críticas tenham sido aí de forma generalizada contra toda a Polícia Militar e que sua fala se referia apenas aos agentes envolvidos nos casos por ele denunciados. A nota também afirma que o pedido de punição é uma tentativa de censura. O deputado também reforçou que tem imunidade parlamentar para emitir opiniões na tribuna da Assembleia, um direito, segundo ele, inviolável. A produção do Grupo RIC também procurou o presidente e o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, os deputados Professor Lemos, do PT, e Evandro Araújo, do PSD, mas ambos optaram por não gravar entrevistas. A assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa informou que o documento que pede a punição ao deputado Renato Freitas não foi devidamente protocolado e, por isso, não há como se iniciar qualquer tipo de procedimento. Na tarde de ontem, o deputado Tito Barrichello protocolou um pedido para instalar o Comitê de Ética e apurar a postura de Renato Freitas. Na última terça-feira, nesta Casa Legislativa, o deputado Renato Freitas, utilizando a palavra, quebrou o decoro parlamentar, porque ofendeu a nossa polícia militar, chamando nossos policiais de covardes, de assassinos, de serviçais do mal. Por esse motivo, como delegado representando e como deputado representando a segurança pública do Estado do Paraná, pedi a instalação do Conselho de Ética nos termos do regimento interno. É uma maneira de nós apurarmos a conduta desse deputado estadual em relação às ofensas mentirosas, às inverdades trazidas contra a Polícia Militar do Estado do Paraná, que trabalha em prol da sociedade. Entre as possíveis punições cabíveis em caso de comprovação de quebra de decoro, o deputado Renato Freitas pode sofrer censura pública com o impedimento de usar a tribuna, o afastamento temporário das funções e, na mais grave das hipóteses, a cassação de mandato. Vamos lá, essa fala cheia de ódio, acusações e generalizações do Renato Freitas foi pouco inteligente. Ele até mandou uma nota depois dizendo que ele não quis dizer isso, que ele estava falando de um caso específico e não de toda a polícia. Não é o que pareceu, tanto que você está vendo toda a repercussão em torno disso. Mas vamos lá, vamos falar do caso específico que ele colocou ali, a gente trouxe até o trecho aqui. É um caso que aconteceu em Curitiba, aqui na região do Alto da Glória, fica perto do estádio do Curitiba ali. É um caso que teve muita repercussão, que teve um grande júri. Esse caso foi julgado pelo júri. O que é o júri? É a sociedade representada ali com 7 pessoas que vão decidir se as pessoas são culpadas ou não. O júri decidiu que os policiais fossem absolvidos. Vou repetir. Os policiais foram absolvidos pelo júri, pelos jurados. O sistema judiciário fez um julgamento justo. E os jurados soberanos decidiram que os policiais não executaram ninguém. Então, para começar, o que trouxe lá o Renato Freitas desafia o judiciário paranaense. Não é o PT que fala que tem que respeitar as decisões do judiciário em relação ao Lula? Não dizem isso? Não, porque o Lula foi lá beneficiado com uma série de manobras e ele não deve nada à justiça. Não é o PT que defende isso toda hora? O Lula não pode dizer que foi absolvido, porque ele não foi. Pode até se discutir se ele é inocente ou não, já que o julgamento não... aliás, o julgamento que o declarou culpado foi invalidado por manobras processuais. Então, né, o PT faz uma construção semântica que se não há condenação, a pessoa é inocente. Até há debate sobre isso. Agora, absolvido, o Lula não pode dizer que é. Os policiais podem, porque os policiais passaram por um julgamento justo.
Os policiais foram lá e contaram o que aconteceu. E os jurados acreditaram neles e não nos bandidos. É bem simples isso. Então, eu peço ao petista Renato Freitas que, como o PT, partido dele, pede para respeitarmos as decisões acerca do Lula, ele também tem que respeitar as decisões acerca desses policiais militares que ele leva lá para a tribuna e os chama de assassinos, covardes e serviçais do mal. Olha o ponto que chegou a raiva, o ódio do Renato Freitas contra esses policiais, né, que representam a Polícia Militar do Estado do Paraná, tanto é que foram homenageados, como ele mesmo trouxe em outros momentos. Agora, eu já falei aqui, mas é importante reforçar, eu duvido da qualificação técnica do Renato Freitas para debater segurança pública. Ele tem um histórico bem complicado, um histórico de conflitos com a lei. Ele mesmo já admitiu que cometeu crimes na sua adolescência, nas suas redes sociais. Ele mesmo já foi preso por agressões a um homem aqui no centro de Curitiba. Ele mesmo já invadiu uma igreja, o que é crime segundo o Código Penal. Então, uma pessoa que tem conflitos com a lei, geralmente não gosta mesmo das forças de segurança, porque as forças de segurança que dizem não. Ó, aqui não. Se passar dessa linha, você vai pagar as consequências. E muitas vezes ele pagou as consequências, porque até preso foi. Então, é compreensível que ele tenha essa raiva das forças de segurança. Agora, não é compreensível que ele use a tribuna da Assembleia, por mais liberdade que ele tenha para falar, para fazer ali ilações. O que é preciso ficar claro? Primeiro, que é uma narrativa em curso. Veículos de esquerda colocaram lá, não, porque o secretário de Segurança pediu a cassação do Renato Freitas. Não é verdade. O documento não fala em cassação. O secretário de Segurança, no uso de suas funções, e até por representar a Polícia Militar, ele é um coronel, pediu que a Assembleia tome atitudes. A representação é dizer, investiguem. O pedido é esse. O que os deputados farão é uma decisão da Assembleia, soberana dos deputados. Pode ser desde uma simples censura pública, até um afastamento temporário, até o impedimento de usar a tribuna por um determinado limite de tempo. Então, há vários níveis de sanções. Então, quando lá alguns portais de esquerda colocaram, não, o secretário pede a cassação. Não é verdade, é uma narrativa em curso para tentar vitimizar o Renato Freitas. Então, atenção com isso. Como adulto que é, porque ele se vende aí como um jovem inconsequente, um rebelde, que faz ali, às vezes, besteiras, que tem roubos de juventude. Não é verdade também. Ele tem 39 anos, é professor universitário, é formado em Direito, ele sabe muito bem o que diz, o que não diz, escolhe cada palavra, ele tem método. Tanto é que faz isso desde a Câmara de Curitiba. Ele cria confusão para aparecer na mídia, para aparecer nas redes sociais, para lacrar um pouquinho, aí depois se faz de vítima e tenta ali manter um certo nicho, um pequeno nicho que o elege. É isso. Então ele vive da confusão. E a Assembleia, tem que avaliar agora se isso cabe ou não punição, a decisão dos deputados, que tipo de punição será, se ela será aplicada de fato. Agora, uma coisa eu tenho certeza, é que os paranaenses que trabalham, que são contra os bandidos, apoiam a Polícia Militar. Essa certeza, ainda bem, eu tenho. Pedro Osdô, bom dia para você aqui agora e já passo a bola para ti. Bom dia, Mark, bom dia, Bia, bom dia a todos que nos acompanham. Quero reforçar o argumento que eu já trouxe aqui quando a gente informou, primeiramente, esse argumento absurdo apresentado pelo Renato Freitas, contrário à Polícia Militar do Paraná, generalizando, levando ódio, principalmente, Mário, construindo novamente aquele rancor do nós contra eles, tentando estabelecer que parte da população é perseguida por toda a corporação da Polícia Militar, o que é uma mentira. Tá? Primeiro que você tem boa parte dos policiais militares do Estado muito preocupados em servir, muito preocupados em proteger, sacrificando muitas vezes a própria vida em prol desse serviço. Então, quando ele faz esse tipo de construção, tenta criar esse tipo de rancor, ele coloca em risco a vida dos policiais e também a vida daquelas pessoas que eles estão ali para proteger. Agora, eu quero ir além. Tá? Você trouxe aqui um elemento importante do judiciário. Eu quero saber se o juiz, se o promotor, que foram citados aqui como tendo exercido o seu papel, Mark, de promotor e de juiz, intimidados, ele foi textual.
Ele disse, o juiz estava intimidado, o promotor estava intimidado, o corpo do júri estava intimidado, então os responsáveis ali pela condução dos trabalhos foram lenientes, permitiram que os policiais malvados, agentes do mal, intimidassem o corpo do júri para que daí sim fossem inocentados. Uma vergonha. Ele desmerece, inclusive o sistema judiciário, Mark. Então, eu gostaria de saber se o juiz e o promotor concordam, inicialmente, que eles estavam ali, tadinhos, intimidados, porque, segundo o Renato, foi isso que aconteceu. A única forma dos policiais terem sido inocentados teria sido ali a intimidação, o método intimidatório. É uma vergonha. Esse tipo de argumento despreza, inclusive, a própria formação que você tão bem apontou aqui, Mark. Agora, um outro ponto que vale a gente ressaltar aqui é o seguinte. O Renato Freitas, quando o Mark cita que tem método, é verdade. Separa o seguinte, veja o seguinte, ele pega, grava esse vídeo polêmico na tribuna, fala o que quer, o que não quer, e ali vai, tenta inclusive parecer poeta quando não é. Tenta, mas olha, reprova assim vergonhosamente. Mas ele tem ali o recorte do vídeo que ele dispara nas suas redes sociais, brilha Brasil afora, dentro dessa militância de esquerda, mas daí quando a responsabilidade parece que vai chegar, ele amarela, Mark. Mas daí não faz um vídeo explicando, dizendo, não, eu não sou contra a PM não mata deliberadamente pretos e pardos. Não, eu tava ali me justificando, mas manda uma notinha. Ali, meio escondidinha, sem dizer a que veio, porque ele percebeu que nem o seu colega de partido, o Requião Filho, abraçou a sua causa. Ele olhou pro lado e ele viu que ele estava sozinho, porque falou besteira. Agora, ele tem que ser responsabilizado dentro do normal, dentro do que está ali posto, dentro do que foi pedido, dentro do que estabelece a Assembleia Legislativa. Até porque é importante que o que ele falou, que a liberdade dele de falar, que ele não seja censurado, prevaleça. Ele não pode ser censurado como o Nicolas Ferreira em Brasília não pode ser censurado, Mark. Eles têm que ser punidos conforme a responsabilidade do que falaram, mas esse tipo de punição não pode ser convertido em censura. Isso vale aqui no Paraná, vale em Brasília. Será que ele vai ligar para os companheiros do PT e dizer, olha, parem de tentar censurar o Nicolas, parem de tentar censurar outras pessoas que pensam diferente? Eu acho que não. Agora, Pedro, você traz um elemento importante para o debate, que talvez seja o ponto central hoje para o país, não é nem só para o Paraná, para o país, que é qualificar o debate público. Quando você fica só nos extremos, eu até gosto dos posicionamentos do Nicolas Ferreira, gosto mesmo. Agora, eu não concordo com o que ele fez lá na tribuna da Câmara, sabe por quê? Porque aí dá munição para um monte de gente falar um monte de coisa. Como o Renato Freitas dá munição para um monte de gente falar um monte de coisa. Então você fica nos extremos, você fica polarizando a todo tempo a situação e só ganha quem está nos polos. Porque eles lucram com isso. Eles falam para a torcida, eles ganham os likes, eles ganham os votos nas eleições, mas não ajudam a qualificar o debate. São temas importantes. Os dois temas, tanto a transfobia como a questão das forças de segurança. E você fica só na superficialidade, lacrando ou imitando, como queiram. Então, a gente precisa qualificar, aprofundar o debate. E isso se faz com dados, com fatos, com argumentos sólidos. Então, Pedro, você fala uma coisa importante. Eles podem dizer o que quiserem, são deputados, inclusive têm imunidade para isso. Se passar da linha, das 4 linhas, tem que ser punidos. Agora, nós temos que qualificar o debate público nas mais diversas áreas. O que eu sinto, Pedroso, é uma polarização que não ajuda. Vira guerra de torcida, aí você se fecha para outro argumento e não debate nada. Exatamente. É uma vergonha. O que o Nicolas fez lá, groselha. O que o Renato fez aqui, groselha. Eles têm que deixar de achar que a tribuna da Câmara, da Assembleia Legislativa, é picadeiro para ficar fazendo show de péssima qualidade. E com todo respeito aqui, quem utiliza o picadeiro, porque são artistas de qualidade diferente das expressões apresentadas por esses dois parlamentares. A qualificação é fundamental e a escolha do eleitor também. Porque tem muita gente que daí, na hora de escolher seu voto, tira a cabeça de lado e vota com o fígado. Daí, por isso que esses lacradores, de um lado ou de outro, acabam prevalecendo. Enquanto a gente não trouxer a técnica, a gente não vai conseguir. Por isso que outros atores políticos ficam reproduzindo esse tipo de bravata, mas tem outros assuntos. A gente trouxe aqui a questão do pedágio. A gente sistematicamente aqui discute a questão tributária, fiscal, que daí o pessoal fica tentando imitar com um argumento raso. Você acerta. A qualificação ela tem que acontecer, porque é uma vergonha que esse seja o nível do debate público que a gente tem.